Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Ontem estava na supervisão e alguém me trouxe uma história, obrigado Kel, alguém me trouxe a história de uma pessoa em que ela descreve manias, cacoetes, tiques. Hoje de manhã, pensando em como falar aqui, por curiosidade, eu pensei, será que algum poeta já se referiu? Porque angústia a muitos, tristeza a muitos. Mas será que alguém já se referiu ao toque? E descobri que um paciente de toque grave, ele fez um poema que viralizou na internet, é americano ele, chamado Neil Hilborn, o nome do poeta. E eu gostaria de ler para vocês esse poema. É uma pessoa com toque grave que se apaixona. O poema dele é assim: a primeira vez que a vi, tudo na minha cabeça ficou quieto. Todos os tiques, todas as imagens constantemente atualizadas desapareceram. Quando você tem transtorno obsessivo compulsivo, não fica realmente tranquilo. Mesmo na cama estou pensando, tranquei a porta? Sim. Eu lavei as mãos? Sim. Tranquei as portas? Sim. Lavei as mãos? Sim. Mas quando a vi, a única coisa que eu conseguia pensar era na curva sorridente dos seus lábios. Ou o cílio na bochecha dela. O cílio na bochecha. O cílio na bochecha. Eu sabia que tinha que falar com ela. Eu a convidei para sair 6 vezes em 30 segundos. Ela disse sim depois do 3º pedido. Mas nenhum parecia certo. Então eu tive que continuar. No nosso primeiro encontro, passei mais tempo organizando minha refeição por cor do que comendo ou conversando com ela. Mas ela adorou. Ela adorava que eu tivesse que lhe dar um beijo de despedida 16 ou 24 vezes, caso fosse quarta-feira. Ela adorava que eu levasse uma eternidade para voltar para casa, porque há muitas rachaduras em nossa calçada. Quando nos mudamos juntos, ela disse que se sentia seguro, como se ninguém fosse nos roubar, porque eu definitivamente tranquei a porta 18 vezes. Eu sempre observava sua boca quando ela falava, quando ela falava, quando ela falava, quando ela falava, quando ela falava. Quando ela dizia que me amava, sua boca se curvava para cima nas bordas. À noite ela ficava deitada na cama e me observava desligar todas as luzes e ligar, desligar, ligar, desligar, ligar, desligar, ligar, desligar. Ela fechava os olhos e imaginava que dias e noites passavam à sua frente. Algumas manhãs eu começava a dar um beijo de despedida, mas ela simplesmente não deixava, porque eu estava apenas atrasando para o trabalho. Quando parei na frente de uma rachadura na calçada, ela continuou andando. Quando ela disse que me amava, sua boca era uma linha reta. Ela me disse que eu estava ocupando muito do seu tempo. Na semana passada, ela começou a dormir na casa da mãe. Ela me disse que não deveria ter me deixado ficar tão apegado a ela, que tudo isso foi um erro. Mas como pode ser um erro se eu não preciso lavar minhas mãos depois de tocá-la? O amor não é um erro e está me matando que ela possa fugir disso e eu simplesmente não. Não posso. Não posso sair e encontrar alguém novo porque sempre penso nela. Geralmente, quando obcecado com as coisas, vejo germes entrando furtivamente na minha pele. Eu me vejo esmagado por uma sucessão interminável de carros. E ela foi a primeira coisa linda que a que eu já fiquei preso. Quero acordar todas as manhãs pensando na maneira como ela segura o volante.
como ela gira as maçanetas do chuveiro, como se estivesse abrindo um cofre, como ela apaga as velas, apaga as velas, apaga as velas, apaga as velas. Agora só penso em quem mais a está beijando. Não consigo respirar porque ela só a beija uma vez e ela não se importa se é perfeito. Eu a quero tanto de volta que deixo a porta destrancada. Eu deixo as luzes acesas. Eu achei muito interessante esse poema porque, primeiro, pela descrição clínica do sofrimento. E esse é o ponto, talvez, da conversa de hoje. O que esse poema retrata, isso não é uma caricatura. Essa é a vida comum de um paciente com toque. Toque não é a mera repetição. O toque é o sofrimento com ter que fazer algo ou pensar algo que não quer pensar ou não quer fazer, mas aquilo se impõe como uma lei inexorável para ele. Ele tem que fazer aquilo. O número de vezes é tão delimitado que a pessoa com quem ele convive, e esse é o ponto também importante do poema, conviver com o paciente de toque, conviver com esse atraso, porque tudo demora muito, porque tem número certo de fazer ou tem maneira certa. Não é apenas certa, tem que ser aquela maneira. E caso não seja feita, a pessoa recomeça. Obsessão refere-se a pensamento, a esfera do pensamento. Compulsão refere-se à esfera da ação, do comportamento. Há pessoas que têm os dois quadros, têm ideias obsessivas e rituais compulsivos, que são reparadores, aparentemente. Então, eu tenho um pensamento obsessivo de minhas mãos estão sujas, embora as veja limpas, mas a minha sensação é de que elas estão sujas. Então, tenho que lavá-las sucessivamente. Já lavei 10, 15 vezes e ainda não me sinto limpo o suficiente. Isso é a ideia obsessiva e o ritual compulsivo. A ideia de sujeira com o ritual de lavagem. Há pessoas que só têm sintomatologia obsessiva, ou seja, apenas na esfera do pensamento. E aí tudo na esfera do pensamento pode acontecer. Desde uma repetição de uma palavra, que a pessoa tem que repetir quando a está pensando, ao pareamento de palavras. Se eu penso uma coisa, eu tenho que pensar no seu antônimo, eu tenho que pensar no antônimo. Operações mentais, né? Se eu vejo um número ou uma combinação de números, eu tenho que somá-los. Pode ser uma imagem que se introduz na minha cabeça e eu não consigo tirar, mas todas essas características são egodistônicas, ou seja, são absolutamente desconfortáveis para a pessoa. Uma imagem que surge, todas as pessoas podem ter imagens que parasitam a nossa mente, que de vez em quando pipocam, mas nós conseguimos tirá-la do pensamento. Numa ideia obsessiva, num pensamento obsessivo, em que a imagem é que seja a representação obsessiva, essa imagem é uma imagem desagradável, mas que a pessoa é dela, produzida por ela, mas que a pessoa não consegue remover. Repare que é uma diferença grande de um pensamento delirante de influência do esquizofrênico, da pessoa que tem esquizofrenia, em que ele não consegue evitar que alguém ou algo introduza esse pensamento nele. No caso do toque, a pessoa sabe, e esse conflito é angustiante no limite da capacidade do ser humano resistir. Saber que ele produz um pensamento e que ele não concorda com ele. Pensamento, operacionamento, qualquer dessas coisas. Quando passa para a esfera de ação, que nós chamamos de compulsiva, a pessoa vai repetir tantas vezes que muitas vezes, por exemplo, o ato no poema ele refere a ligar e desligar. Isso pode chegar a um ponto que a pessoa se desespera e quebra o objeto como a única forma de interromper o circuito. O nível de angústia da pessoa que eu sei que a porta está fechada, mas tenho que verificar, esse movimento de ir fazer é angustiante.
O movimento de fazer é angustiante e ao retornar e virar as costas, aparece a dúvida obsessiva. Mas será que eu ouvi o clique? Será que houve o clique? Essa dúvida obsessiva não é uma dúvida racional que eu possa ter se eu fechei a torneira do banheiro aqui da minha sala. Eu vou levantar, verificar. Pode estar fechada e eu não foi em vão, ou pode estar aberta e eu fechei. Numa pessoa com uma ideia de pensar com toque, que tenha toque, isso ela vai fazer infinitas vezes. E cada uma delas vai multiplicando a angústia. E não fazê-lo é tão angustiante quanto fazê-la. Nesse caso específico, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Existe angústia por sentir, ter que pensar algo que não consegue tirar da cabeça, ter que fazer algo que não vê razão para fazer, e ao mesmo tempo, se não fizer ou for interrompido, o nível de angústia que essa pessoa pode experimentar beira o limite que um ser humano pode suportar. Talvez não exista para um ser humano situação, talvez só um ataque de pânico que é esporádico e que é curto em duração, possa uma pessoa sofrer tanto quanto uma pessoa que tenha toque de média gravidade acima. Há pessoas que têm esse nível tem toque, mas o nível de interferência na vida não é tão grande. E muitas vezes a pessoa que recorre à ajuda psiquiátrica, quando recorre depois de muito tempo. Porque no começo a pessoa consegue disfarçar, a pessoa consegue empurrar com a barriga um tempo, porque o olhar do outro a limita. Mas quando a pessoa já ultrapassou o nível de gravidade, ela vai fazer em público isso. Essa capacidade de ser freada pelo medo do ridículo, que é comum ao ser humano, pelo nível de gravidade pode desaparecer e a pessoa em público repetir uma série de gestos, como ele, paralisado numa rachadura da calçada, ou como ele conversando com ela, ele repete gestos que tornaram para ela a convivência cansativa. Por isso que é importante compreender, não é uma questão de força de vontade, de fraqueza, de juízo, nem de loucura. Muitas vezes a pessoa que tem toque tem essa, entre aspas, vergonha de fazer essa queixa até para o psiquiatra que ela consulte, porque suspeita que não controlar o pensamento ou as ações tem a ver com loucura. Toque não é loucura. Há muitos pacientes que se dirigem ao psiquiatra, não revelam esse nível, se não for questionado não vai revelar, ele vai apenas colocar o resultado disso. Eu sou uma pessoa muito preocupada. Eu tenho insônia à noite, quando eu vou dormir eu demoro muito. Se nós não abrirmos essas caixinhas que o paciente nos fornece, né, essas caixinhas sintomas, eu tenho ansiedade. Se eu abrir a caixa, como é a ansiedade do que o paciente se refere? Eu tenho insônia. Como é a insônia que ele se refere? Porque pode ser a palavra caixa, em que o nome é igual para mim e para ele, mas os conteúdos são diferentes. Lembrem sempre, toque é grave e pode ser tratado psiquiatricamente e psicoterapicamente. Mas sem ajuda, talvez seja uma das situações mais desconfortáveis e limitadoras na vida de um ser humano. Tchau.